nosso quadro História da Minha Vida, hoje vem até a casa do Tiago, visitar a família dele, esse templo de oração. E hoje vocês vão conferir o testemunho de vida do Tiago Camelo, a conversão, o encontro com Jesus e a sua vida também anteriormente. Tiago, é uma grande graça, antes de qualquer coisa, meu pastor, nosso pastor, ter você aqui no Ceará Católico para nos dar a graça de saber mais e testemunhar a graça de Deus na sua vida. Bom, eu que agradeço o convite de vocês e é um prazer ter vocês aqui na nossa casa e testemunhar a graça de Deus nas nossas vidas para que outras pessoas possam abraçar esta graça. É verdade, Tiago. Então agora vamos conhecer. Conta pra gente como é a sua história de vida de amor com Jesus. Bom, eu conheci Jesus, na época eu tinha mais ou menos 20 e poucos anos, né? Fazia o curso de Direito na faculdade Unifor. Era um jovem, ainda sou jovem, mas mais jovem ainda. Naquela época, minha mãe sempre pedia para eu ter um encontro com Deus, porque desde os 15 anos eu comecei a beber, né? E comecei a ir para as festas e viver essa vida mundana, mas sem um vício como alcoolismo, não era alcoólatra, como desrespeitar pai e mãe, não desrespeitava, era mundano, mas vivi naquele ambiente, né? Dentro da faculdade de Direito eu sofria porque eu não sabia muito se era meu lugar ali ou não. Nos meus relacionamentos amorosos eu sofria muito porque, como no mundo é assim, amores muito intensos e aí que machucam, né? E vivia a vida de festas, de bebidas e com desequilíbrios, né? E após muitos convites da minha mãe, por obediência a ela, eu resolvi aceitar o convite. Eu me lembro que ela convidou 12 primos meus para esse seminário na Face de Cristo. E só fui eu e outra prima minha, né? E duas primas minhas. Inclusive ela tá lá ainda, a Amanda. E nesse dia eu cheguei lá, fui fazendo o seminário, querendo ir embora, mas fazendo. Quando terminou o seminário, não tive uma grande experiência com Deus, mas eu senti que Deus existia. E aí as coisas interessantes de Deus, Ele vai nos cativando aos poucos. Deus se apresentou para mim de forma simples e de forma intensa, né? Depois de algum tempo que eu frequentava a Face de Cristo, porque no início nós caminhamos não muito por causa de Deus, mas por causa dos amigos, por causa daquele evento, e eu fui assim também. E aí nas quintas-feiras, com o meu grande pastor Renatinho lá, ia mais para paquerar com as meninas, né? Não conhecia muito assim o que é que Deus tinha para mim. E num dia lá, na quinta-feira, numa noite de adoração, Deus tocou profundamente. Deus me deu um toque tão intenso que mudou a minha vida. Foi uma experiência tão forte que até é indescritível. Não tem como você narrar como é que é o toque de Deus, qual o sabor do toque de Deus. Sei que algo foi tão profundo, tão forte, que está encravado no meu coração a grande paixão que brotou daí. A partir desse dia, eu verdadeiramente fui, sou e sempre serei apaixonado por Jesus. Jesus, ele me tocou de uma forma que o nosso relacionamento virou uma verdadeira paixão. E à medida que eu conhecia Jesus, mais eu me apaixonava. E ainda sou muito apaixonado por ele. E nesse quadro que eu lhe contei, na minha vida, naquela época, à medida que eu conhecia Deus, mais ele me deixava livre, mais ele mostrava a verdade. E aí, eu comecei a namorar com a Thaís, né? Deus começou a agir dentro do nosso relacionamento. Começou Deus nos mostrar qual era o caminho da felicidade. Porque Deus ele nos dá uma proposta, né? Que muitas vezes essa proposta não é muito o que nós queremos. Mas quando nós abraçamos a verdade, Deus ele vai nos libertando. E cada liberdade ele nos realiza. Então, namoro mesmo é acostumado de ter os namoros mais livres, mais soltos, né? Nós aprendemos a vivenciar a castidade. Isso foi um grande desafio, você namorar sem toques, sem você buscar o prazer pelo prazer e lutar contra aquilo que não agrada a Deus, né? Quando nós falamos não agrada a Deus, não significa que nós não podemos namorar. Podemos sim namorar, podemos sim ser intenso, mostrar o nosso amor pelo outro, mas com equilíbrio, né? Com castidade. E aí você imagina um jovem de 20 e poucos anos, cheio de saúde, cheio de vontade, cheio de desejo, cheio de amor para dar, descobrindo que Deus nos chama para outra proposta,
porque entendendo o sacramento do matrimônio, nós preservamos o templo do Espírito Santo que somos nós. E essa luta durou 5 anos, né? 5 anos de namoro, de muita luta. Nesse tempo, Deus não só ajudou meu namoro, Deus me deu nova família. Antes de conhecer a Deus, eu era muito distante dos meus pais, da minha mãe, das minhas irmãs. E Deus trouxe para mim amigos dentro de casa. Na minha casa era como se fosse ilhas. O meu quarto, o quarto dos meus pais, o quarto das minhas irmãs. E à medida que eu me apaixonava por Jesus, Jesus transformava aquele ambiente hostil em um ambiente aconchegante, um ambiente de respeito. E hoje eu tenho um orgulho de dizer, um santo orgulho, você pode dizer assim, que eu sou amigo do meu pai, né? Meu pai, que eu tive tantos problemas com ele, porque ele é sempre muito exigente, professor, e eu sempre tive dificuldade de me concentrar muito nos estudos. E aí ele exigia muito de mim. Mas Deus nos dá a graça de amá-lo do jeito que ele é. E aí, amando do jeito que ele é, eu tive um grande amigo, né? E isso gerou amor pela minha mãe, que eu sempre tive, minhas irmãs, enfim. Então, foi assim, na minha casa, no meu namoro. E voltando para o meu namoro, o grande desafio do jovem é descobrir a sua vocação, né? Descobrir se essa pessoa era para casar, não era para casar, assim. E Deus, ele vai nos amando e nos ensinando qual o caminho, né? Então, eu tive que moldar totalmente os meus gostos, os meus desejos e aprender um novo caminho. Um caminho onde a fidelidade é a base do relacionamento e Cristo é o centro do relacionamento. Então, eu aprendi a ser Jesus para a Thaís e a Thaís ser Jesus para mim. Nós vivemos namoro em Cristo, onde a nossa oração nos trouxe o amor verdadeiro, o respeito pelo outro e, principalmente, o aprender a ter si próprio. Eu aprendi a me segurar, aprendi a respeitar os meus limites. E isso fez com que, já chegando no casamento, o nosso casamento fosse uma bênção. O casamento é o namoro que deu certo, né? Então, o nosso casamento é o namoro até hoje que está dando certo. Porque nós aprendemos a ser um para o outro aquilo que Deus quer. E por fim, essa bênção aí que começou a chorar, né? Que foi o nosso filho. Deus, ele me enviou de uma forma tão intensa que a única coisa que eu posso testemunhar para as pessoas é a paixão de Jesus, né? Jesus me enviou a ser líder de um grupo de oração, enquanto eu não tinha nenhum tipo de qualidade para ser líder de nada. Deus me enviou para ser um namorado que é fiel, um namorado que respeita. Eu tive sérios problemas com isso. Deus me enviou a ser um homem de casa, a casar, a ser um porto seguro de outra pessoa. E Deus me enviou para a minha maior missão, que é ser pai, né? Nós tivemos o Miguel, ontem ele fez 2 meses de vida, dia 29 de julho. E o Miguel pra gente é a maior bênção de todas, é o sinal do nosso amor e o sinal da ação de Deus na gente. E ser pai pra mim é resplandecer aquilo que é a minha oração. Quanto mais eu for apaixonado por Jesus, mais o Miguel vai ter testemunho de Jesus em casa. Quanto mais eu for a cara de Jesus, mais o Miguel vai ver Jesus em casa. Então, meu testemunho é esse, é ser apaixonado por Jesus. Eu sou da comunidade Face de Cristo, onde a nossa missão é evangelizar na família. Então meu caminho todo foi esse, ser um novo ser um novo para meus pais, ser um novo para minhas irmãs, ser um novo para minha esposa, um novo quê? Um novo caminho, mostrar com o meu testemunho, pela graça de Deus, com os meus limites, com os meus pecados, na luta pela santidade, que nós podemos sim ser apaixonados por Jesus, buscar ter uma vida de santidade da forma que nós somos. Quando Deus me tocou para a consagração, eu sou consagrado à aliança pela face de Cristo. Ele podia fazer o que ele quiser de mim, o sacerdócio, a comunidade de vida, a vida celibatária, mas não. Ele me quis leigo, ele me quis aliança, ele me quis pai, ele me quis advogado, né? Ser advogado também foi uma ação de Deus na minha vida, porque como eu lhe falei, na época da faculdade eu era pessoas distantes, não sabia muito o que fazer, e graças ao meu amor por Maria, eu aprendi uma profissão que carrega o problema do outro, carrega a dificuldade do outro, e isso me trouxe e me traz hoje uma grande paixão por Jesus. E é esse testemunho que eu quero dar para todos que estão nos assistindo.
Vale a pena se apaixonar por Jesus. Hoje eu sou o coordenador da Juventude da Face de Cristo, coordeno 5 grupos de oração. E lá, cada jovem me motiva. Você, o seu irmão Diego, são testemunhas de pessoas que encontraram a Deus, cada uma a sua realidade, e passou a ter uma vida moldada por Ele. Passou a ter uma vida, como o seu programa é, o que era você antes, o que é você hoje, né? O jovem se lança e o jovem me motiva. É isso, juventude, é isso, telespectadores. Vale a pena ser apaixonado por Jesus. Porque quanto mais nós somos dele, mais ele nos liberta. Uma coisa que eu fui, uma coisa que sou, é uma coisa que jamais vou deixar de ser. Apaixonado por Jesus. E esse amor que me mantém. Essa chama, como ele disse, ela me move. Independente que eu faça, independente que eu seja, independente que eu deixe de fazer, eu sou apaixonado por ele. E essa paixão me traz uma felicidade que eu nunca tive. Porque, Aninha, o meu porto seguro o que era? O físico, quando era jovem, o intelecto, o profissional e o reconhecimento dos outros. Isso é muito limitado. E Deus trouxe para mim algo que não acaba. A minha felicidade é muito maior que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, por causa dele, por causa de Jesus. E assim, nesse amor louco que eu tenho por ele, eu vou levando a minha vida, na vontade que ele quiser. Eu sou dele, ele que manda, né? E sou muito apaixonado pela mãe dele, Maria. Depois podemos até conversar sobre isso, né? Graças à mãe dele eu sou consagrado, porque uma vida de consagrado é uma vida muito difícil. Não é porque eu sou leigo que eu tenho uma vida mais fácil de um consagrado de vida. As tentações são grandes, temos dias difíceis, mas com Maria, Jesus ele abunda, ele se manifesta, ele é mais forte. E é isso que eu tenho a dizer para os meus irmãos. Então a gente queria mostrar com essa alegria, essa emoção, como é bom ser de Deus. Como é maravilhoso ser apaixonado por Jesus. Que Deus abençoe seu lar, a sua casa, a sua família, o Miguel, que é lindo, a Thaís. Porque realmente essa família é muito especial, é maravilhosa. E o que você precisar da gente, olha, ele sabe muita coisa, a gente vai estar sempre aqui perguntando, tirando várias dúvidas, outros assuntos. O Seara Católico está aqui, viu, Tiago? Eu que agradeço. Renovo aqui meus votos de sincera admiração pela Ana Clara, pelo Diego, porque eu conheci os dois no momento que estavam conhecendo a Deus, eu vi como Deus transformou a vida deles e vem transformando. E esse programa, abençoado por Deus, é um testemunho vivo que ser de Deus vale a pena. Você lutar por uma vontade de Deus, por mais que seja longe de você, vale a pena, porque Ele realiza, e quando Ele realiza, Ele dá 100 vezes mais. Hoje o seu programa é 100 vezes melhor do que tudo que você viveu, porque Deus abençoou. Com certeza, Tiago. Concordo plenamente. Então, deixa, meu povo, aquilo que você acha que é importante, vem para Deus, porque Ele vai te dar 100 vezes mais. Que Deus abençoe. Não sai daí, que a gente volta já com muito mais para você no Seara Católico. Até já já.